gravar. Quem quer se habilitar a falar? Primeira dúvida. Eu já tive dúvida na primeira questão. Então, beleza, isso aí. Vamos começar. Então, essa é a primeira questão. Então, eu vou tirar um print aqui e vamos levar lá. Vamos ver. Você viu, Enzo, que orgulho de mim? Coloquei gabarito, cara. Facilitou muito. Porque na última eu fiz, fiquei com uma agonia. Falei, fiz, não sei se acertei, não tem como ver se acertei. Sim, entendi. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Matemática 2. Revisão. Hoje é dia 2. Ó, a Júlia, ela se habilitou aí começar, ela falou que estava com dúvida já na primeira. Ele diz assim: um balde com o formato de tronco de cone possui diâmetro da base menor 20, água até uma altura de 30 centímetros e diâmetro superior de água de 40 centímetros, conforme a figura. Então, aqui é o diâmetro de água, 40 centímetros. Tudo bem? Um bloco cúbico de chumbo foi mergulhado nesse balde, conforme a figura 2, de modo que o nível da água passou para 60. Então, não aumentou 60 para 60. Então, ele veio parar aqui em 60 centímetros. Ele dobrou a altura ali, tudo bem? Considere o volume do tronco de cone como π vezes h sobre 3 vezes r ao quadrado, nananana. Qual a medida da aresta do cubo? Ele quer saber qual é a medida da aresta do cubo. Galera, para vocês pegarem, calcular aqui o volume do cubo, vocês concordam que exatamente o volume que subiu, tá? Porque ele estava aqui, vamos imaginar aqui, ó. Certinho? Esse volume aqui, ó, que subiu, foi exatamente o volume considerado do cubo, porque até então não tinha um cubo, aí colocou o cubo. Então, o volume desse pedaço que vai daqui até aqui é exatamente o volume do cubo. Tudo bem? Então, para calcular o volume do cubo, eu vou fazer o volume final, que seria o da figura 2, menos o volume inicial. Vocês entenderam minha linha de raciocínio? Sim. Nossa, eu dei muita volta. Tudo bem? Porque é exatamente esse volume que é o que subiu. E aí, vamos lá. Aí o problema vai ser o seguinte. Vamos calcular o volume inicial. Vamos começar por ele, que está mais fácil. No início, é um tronco. Então, para calcular o volume, ele foi até bonzinho. Ó, ele deu a fórmula aqui para a gente. Então, vai ser π vezes. Qual é a altura do tronco no começo? 30 dividido por 3, vezes. Qual é o raio pequenininho? Se o diâmetro é 20, o raio pequenininho é 10. Mais, qual é o raio maior? Se o diâmetro aqui é 40, então vai dar 20. E vou fazer R vezes R, seria 10 vezes 20. Certinho? Então, o volume inicial está em função do π ou ele deu o valor para o π? Está em função do π, né? Vinte ao quadrado, 400. E aqui vai dar 200.
O volume inicial, ele vai ser de 10π vezes 500, 600, 700. Então, o volume inicial, ele vai ser de 7.000 π centímetros cúbicos. Tudo bem até aqui? O nosso problema vai ser calcular só o volume final. Porque no volume final, eu não tenho um pedaço ali para colocar na fórmula. O que eu não sei no volume final? Vamos lá. I vezes H. A altura do volume final é 60. Dividido por 3. Vezes. O raio pequenininho continua sendo 10. O problema nosso é aqui, ó, que eu não sei quanto que é o raio grandão. Tá claro? Mas aí, eu vou fazer um desenho aqui, aí vocês vão entender. A situação seria essa. Aqui é o ponto inicial e aqui é o ponto final. Tá claro isso? No começo, a altura era 30. E no final, a altura passou a ser 60. Certo? O diâmetro aqui embaixo, no começo, era 20. E aqui no meio, era 40. E aí eu preciso calcular esse diâmetro final aqui. Vocês lembram que a secção meridiana vai ser um trapézio? E aí eu vou ter aqui, ó, a base maior, vou ter a base menor, aqui eu vou ter as duas transversais, e aí que vem um pulo do gato, ó, vocês têm que lembrar desse trapezinho aqui, ô Júlio. Esse carinha aqui, que é o 40, é o que a gente chama de base média. Por que que ele é a base média? Porque como a altura era 30 e ela passou aqui para 60, significa que esse pedaço aqui também vai ser 30. Então, ele está dividindo a altura por 2. Então, esse carinha aqui vai ser a base média. Então, para a gente calcular esse diâmetro aqui, a gente faz o seguinte, ó. A base média, que é o 40, ela vai ser a base maior mais a base menor dividido por 2. Então, fazendo esse raciocínio, a gente consegue descobrir qual que é o diâmetro lá na parte final. E aí vai dar aqui, ó, 80 igual a base mais 20. Então, a base vai ser 80 menos 20, vai ser, manite, colocando os graus, vai ser 60. Então, o raio no final, ele vai ser 30. Vocês entenderam? Professor, não fiz isso não. Mas você achou o raio 30 no final? Acabou que eu achei. Beleza. Não, se você foi por outro raciocínio, beleza. Mas o raio lá na etapa final vai ser 30. Só uma dúvida. Isso aí só dá pra fazer quando for, tipo, igual nesse caso aí, 30 a 30, né? Quando Meio a altura for meio. igual, né? Isso. Só é base média quando for meio a meio. Se não fosse meio a meio, não dava para fazer.
Aí não seria a base média. Explico. É o seguinte, meu amor, ó. A gente chama de base média. Seria esse segmento. Porque ela vai dividir aqui, ó, em dois pedacinhos iguais. Ela divide ao meio. Essa base média é a base menor mais a base maior dividido por 2. Então, a base média vai ser Bzão mais Bzinho dividido por 2. No nosso caso, a base média é o 40. Ele é o Bzão mais o Bzinho dividido por 2. Porque é só assim que a gente descobre o Bzão. Entendeu? Beleza, galera? Aí, agora eu sei que esse raio aqui vai ser 30. E aí, então, eu vou colocar 30 ao quadrado mais 10 vezes 30. Então, o volume final, ele vai ser 20π, aqui vai dar 100, mais 900, mais 300. Então, o volume final vai ser 20π vezes 1.300. Então, o volume final, 20 vezes 1.300, vai dar 26.000 π centímetros cúbicos. E aí, se eu faço 26.000 π centímetros cúbicos menos 7.000 π centímetros cúbicos, isso vai dar diferença de volume. E é exatamente o volume do cubo. Certinho? 7 para chegar em 26, isso vai dar 19. Show? O que ele quer? Qual a medida da aresta do cubo? A gente acabou de descobrir, ó, o volume do cubo é igual a 19.000 π centímetros cúbicos. E aí lembra que o volume do cubo é ao cubo, né? A sua aresta ao cubo. Então vai dar 19.000 centímetros cúbicos ali, π, né? Eu não sei como é que tá a resposta. Vai dar raiz cúbica mesmo, de 19π. Colocar raiz. Não, eu só queria ver a resposta para ver se ele fez alguma aproximação. Mas não, ele colocou aqui mesmo. Então, a aresta vai ser a raiz cúbica de 19.000 π em centímetros. Então, a alternativa, pelo que eu vi ali, é a letra D. Professor, pode fazer questão 8? Posso. A gente vai fazendo aí dos alunos. Explica qual é da forma, entendi, obrigado. Faz a 2, beleza. Vou fazer a 8 anos e volto na 2, tá? Essa daqui tinha só esse raciocíniozinho aí, ô Júlia,
Eu acho que foi você que pediu a 1, né? Que é a questão da base média do trapézio. E usar a secção meridiana, que nem a gente viu na aula. Tá? Beleza. Oi. O volume do sólido gerado pela rotação de um triângulo isósceles de lados congruentes, medindo 5, e base, medindo 6, em torno da base é igual a... Tá, vamos lá. Então, vamos desenhar um triângulo isósceles, lados 5, os lados congruentes, e a base 6. Tudo bem? Então, esse seria o triângulo. Aqui é 5, e aqui também é 5, e essa base aqui seria 6. E aí, ó, em torno dessa base aqui, Enzo, eu vou fazer o giro. Beleza? Então, o que que é fazer esse giro aqui, ó? Esse ponto, ele vai girar. Quase. Certinho? É como se esse ponto aqui, que é o ponto A, ele fosse girar, passando por aqui e voltando lá. Tudo bem? E aí aqui eu vou ter até o triângulo novamente, ó. Então ele fez esse giro. E aí ele girando vai fazer aquela ampulheta que a gente viu durante a aula. Porque girando esse carinha aqui, ó, aqui também vai girar. Formando esse sólido aqui. Que aí vai ficar só a ampulheta, no caso. Entendeu a ideia? Entendi. Seria tipo 2 cones, né? Isso. Seria um cilindro, o volume que ele quer é o volume de um cilindro menos... na verdade, seria o volume desses 2 cones. O volume do sólido gerado pela rotação de um triângulo isósceles de lados congruentes. É isso aí. Seria o volume desses 2 cones. Porque ele não quer o que sobra, desculpa. Ele quer o volume desses 2 cones. Seriam 2 cones ali. Certo? Vou fazer de novo aqui. Agora eu vou fazer ele em pezinho. Vai ficar bonitinho. Esse é o lado do triângulo 6. Ó, aqui é 5. Aqui é 5. E aqui seria a base 6. Beleza? E o que a gente vai fazer? Ela vai girar aqui, ó. Fazer em pezinho que fica mais fácil de visualizar.
Eu vou formar esse cara aqui, ó. Agora ficou até mais bonito que ver. Vocês entenderam? Então, para calcular o volume, seria o volume desses dois carinhas aí. Porque aí o que vai acontecer? Vamos lá, ó. A gente sabe que como essa base aqui é 6, esse ponto vai ser o ponto médio, né? Então, eu vou ter 3 para cá e 3 para lá. Então, a altura, vamos pegar um cone só para vocês entenderem. Se você pegar um conezinho aqui, ó, a altura de cada conezinho seria igual a 3. O que a gente precisa determinar é o raio aqui. Seria esse Rzinho ali. E aí fica fácil, porque a gente vai fazer por Pitágoras, né? Então, 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, mais R ao quadrado. Seria a giratriz igual a altura mais o raio. Então, como a gente já sabe que é o pitagórico, o raio seria igual a 4. Então, o volume do sólido, ele seria 2 vezes o volume de um cone. Então, o volume do sólido seria 2 vezes. Como é que é o volume do cone mesmo? É π r ao quadrado vezes h dividido por 3, né? É 1/3 da área da base vezes a altura. Então, vai ficar 2 que multiplica π vezes 4 ao quadrado vezes o h, que é 3, dividido por 3. Então, vai cancelar aqui, vai cancelar. Aqui vai dar 16 vezes 2, vai dar 32π. Eu também deu isso, só que não tem essa opção, né? Foi esse. É isso que eu estou vendo. A alternativa é E. Então não é volume do sólido, né? É volume do cone. Sim, só para saber, a alternativa é E. O volume do sólido gerado pela rotação de um triângulo isósceles, a gente fez certo, e lados congruentes medindo 5, 5 e base medindo 6, em torno da base, então em torno da base, o que a gente fez certinho. Fixa a base, que é 6, e gira. Que aí o volume de cada um deles vai ser 16, né? Eu vou dar uma olhadinha nessa questão, mas é isso, Leandro. 32 mesmo. Daqui a pouco pode ter vindo Ok, obrigadão. um gabarito errado, eu ter olhado lá que era anulado, aí não tirei. Pode ter sido isso. Beleza? Eu dou uma olhadinha e falo para você no grupo. Certo? Porque você fixa a base. Certo, pô, certo. E gira, eu fiz certinho. É o 2, né? Eu vou ler aqui, aí eu vou pegar só o desenho, tá bom? Eu vou tirar print ali da parte do enunciado do comecinho, que aí eu leio com vocês. Ele fala assim: em uma festa foram servidos sucos em copos descartáveis.
o gerente da festa recomendou aos garçons que não enchessem os copos até a borda e mostrou a eles o nível recomendado de suco em cada copo. Os copos utilizados têm o formato de tronco de cone circular reto e suas medidas estão indicadas, estão apresentadas na figura a seguir. Considerando que o π vale 3, considerando as recomendações do gerente, o volume de 5 recomendado em cada copo é igual a... Então, beleza. Vamos olhar lá na figura agora. Na figurinha ali, a base maior tem um diâmetro de 76 milímetros, a base menor, diâmetro de 56 milímetros, a altura é 100 milímetros, certo? A altura do copo todo, mais o nível recomendado, ele ficou em 80 milímetros. Show? Então, vamos calcular. O volume do tronco, qual é a fórmula dele? Π vezes a altura do tronco dividido por 3, vezes o raio da base maior ao quadrado, mais o raio da base menor ao quadrado, mais o raio vezes o R'. Raião vezes R'. Então, o volume do tronco ele vai ser igual a 3 que multiplica. A altura que a gente vai considerar vai ser essa, 80 dividido por 3. Que ele quer lá, o volume de suco recomendado, vezes o raio da base maior, vai ser metade de 76, né? O diâmetro é 76. Então, a metade de 76 é 38. Vai dar... Professor, Oi. mas como que você sabe que esse 76 vai contar ali para baixo? Desculpa. Verdade, eu esqueci disso. Eu estou fazendo o volume considerando aqui. A gente tem que achar esse raio. Eu fui na minha empolgação. Então, a gente vai usar o trapézio novamente. Fazer o desenho. Certo, galera? Desculpe, tem razão. Eu estava fazendo o volume do copo inteiro, mas ele quer o volume até a altura aqui de 80. Então, o que, que a gente vai fazer, meus amores? A ideia é a seguinte. Eu tenho que calcular esse cara aqui em azul, seria o diâmetro da onde está o nível do suco, para poder descobrir o valor. Belezinha? Então, como que a gente vai fazer para descobrir esse diâmetro? Lembra que aqui eu tenho a altura total dele, dividindo ali no meio, né? Certo? E seria essa altura total igual a 100. Aí eu tenho essa altura aqui, e até o nível de suco, que é 80, tá certo? Aí eu sei que esse raio vale 38 e que esse errinho aqui, ele vale a metade de 56, que seria 28. Beleza? Não dá para fazer por base média agora, que nem a gente fez nesse primeiro exercício, porque não está dividindo aqui ao meio. Se fosse 80 para baixo, 80 para cima, beleza. Mas são 80 para baixo e 20 para cima. Então, a gente vai ter problema. Então, o que, que a gente vai fazer? Lembra desse bisuzinho que eu ensinei para vocês? Ó? Vamos puxar aqui a altura para formar um triângulo retângulo. Por quê? Olha o que, que a gente tem. A gente sabe que esse pedaço aqui inteiro,
ele vale 38. Se esse pedacinho aqui, ele vale 28, quanto que vai valer esse pedacinho aqui? 10. Tá ok? Aí eu vou ter aqui, presta atenção em mim, essa altura total, e ela é 100. E aí eu vou fazer semelhança entre triângulos. Porque, ó, fica ligado em mim. Tem esse triângulo aqui, que é o ABC. Ele é um triângulo retângulo, em que o cateto é 10 e o outro cateto é 100. E tem esse triângulo aqui, que é o ADE, em que esse cateto aqui, AD, vale 80. E aí, se eu descobrir esse xizinho aqui, a gente consegue descobrir o raio, que esse pedacinho aqui é 28. Vocês sacaram a minha ideia? Então, a gente vai fazer por semelhança. Vou desenhar os dois triângulos aqui para vocês, ó. Tenho esse triângulo, que é o ABC. E tenho esse triângulo, que é o ADE. ABC, ADE. Eles são todos triângulos retângulos e eles têm o mesmo ângulo A. Por isso que eu posso falar que eles são semelhantes. Aqui esse cateto é 100 e esse cateto é 10. Esse cateto é o X que eu chamei e esse daqui é 80. Por semelhança, o que eu vou fazer? 10 está para X, assim como 100 está para 80. E aí vocês vão descobrir que o X ele vai valer quanto? Vamos cancelar aqui, vai dar 10x e aqui vai dar 80. Então vai ser 80 dividido por 10. O X vai dar 8. Agora que a gente descobriu o X, ó, quanto que vale todo o raio aqui? 8 mais 28. Eu posso dizer que esse raio aqui ele vai ser igual a quanto? Hein, galera? Quanto que dá 28 mais 8? 36. Beleza? Aí agora sim, né, Enzo? 36 ao quadrado mais 28 ao quadrado mais 36 vezes 28. E aí o duro são os valorezinhos, né? Aí vai calcular aqui, ó, vai cortar. A gente vai ter o volume de tronco, ele vai ser 80 que multiplica. Vamos fazer lá na outra folhinha, né? Para não ficar exprimindo. Então, o volume do tronco vai ser 80 que multiplica 36 ao quadrado. Vou ajudar aqui na calculadora. 36 vezes 36, 1.296, mais 28 ao quadrado, 784, mais, se eu não me engano, 28 vezes 36. Isso. 28 vezes 36. 1.008. Então, o volume do tronco vai ser 80 vezes essa soma. 1.008 mais 1.296 mais 784. Vai dar 3.088 vezes 80. Vai dar 247.040. O que? Milímetros cúbicos. E a resposta está em ml. Aí vocês têm que lembrar o seguinte: 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então eu tenho metro, decímetro, centímetro e milímetro. De milímetro cúbico para centímetro cúbico, eu vou voltar. Então eu vou dividir por 1000.
Então, eu vou pegar esse resultado aqui e vou dividir por 1000. Então, dividindo isso daqui por 1000, vai dar, ó, 247,04. 04 não, aqui, porque deu esse resultado mesmo? Deu. É isso, 247,04. Estava na dúvida se tinha dado certinho. Centímetros cúbicos e é a mesma coisa INR. Pensei que tinha copiado errado a calculadora. Qual a alternativa que deu? C. Esse exercício aí é dificinho pela questão que tinha que pensar na semelhança de triângulos. Galera, mais alguma dúvida? Eu tô tranquilo. Então é isso. A gente vai cair, né? Tá acabando. Beijão. Tchau,